Olá, sou Valéria Mundim Prado, escritora e contadora de histórias. Estou muito feliz em poder me inscrever para este quarto encontro de contadores de histórias de Camboriú. E ficarei mais feliz ainda se eu tiver a oportunidade de poder estar aí com vocês contando as histórias que eu gosto muito, histórias da minha infância. Todas as histórias que eu vou contar estão aqui neste livro, A Luz da Lamparina, Histórias de Antigamente. Elas são histórias fictícias, baseadas em fatos reais sobre a vida dos habitantes de uma pequenina vila ocorrida nas décadas de 30, 40, 50 e 60. Uma época em que as noites em muitos lugares não tinham luz elétrica, tempo em que seus moradores viviam no misticismo de lendas, terror e mistérios, e que as visões de cada um eram contadas como verdadeiras em costumeiras e frequentes rodas de histórias. Elas não foram criadas por acaso. Eu as ouvi de minha avó e de minha avó materna e de minha mãe durante muitas noites aos pés de um fogão a lenha. Quando ainda era criança, acreditava em tudo, em cada uma delas a veracidade está presente. O enterro da lamparina é a primeira história deste livro. Ela me marcou muito, porque foi numa época em que os moradores de lá votavam e todos os candidatos prometiam grandes coisas, mas não levava nada que trazia futuro para aquela vila. Até que um dia um prometeu que ia levar a luz elétrica. E isto aconteceu. Então houve o enterro da lamparina, onde esta lamparina aqui, ela foi carregada sobre um andor por 4 homens e ela foi enterrada ao lado da igreja. E durante a trajetória da lamparina pelos becos e ruelas da vila, aconteceram grandes coisas. O Forasteiro Valente, a segunda história, é a história de um rapaz que ninguém conhecia por lá. Ele chegou e ninguém sabia de onde e quem era. E ele fez a vida naquela pequena vila e se casou com uma linda jovem do lugar. E aí eu descrevo toda a vida deste forasteiro valente. A Alma Aflita é uma história que minha mãe contava sempre para nós nas noites escuras ao pé do fogão a lenha. Era sobre um homem muito avarento, dono de um casarão assombrado, que a minha mãe sempre dizia que existia, mas nunca nos mostrou. A Caixa de Sombrinhas é uma história que aconteceu com meu irmão mais velho. Uma brincadeira, aquelas brincadeiras de mau gosto que acaba com uma tragédia. Então, essa é a história da Caixa de Sombrinhas. As visões em todas estas histórias, elas foram colocadas propositalmente, pois eu queria narrar em paralelo os acontecimentos simbólicos
do imaginário transmitido de geração em geração naquela vila que hoje é a cidade de Lagoa Formosa, a minha terra natal. Neste livro ainda vão constar duas histórias, Os Brincos de Rainha e Antenor Orives. Essas duas histórias, elas não aconteceram na minha cidade natal, mas elas me foram contadas por grandes amigas e aconteceram também no estado de Minas Gerais. Eu guardei todas essas histórias na memória até o dia em que eu pude transcrevê-las para este livro. São histórias carregadas de medos, mistérios e muita coisa engraçada que acontecia naquela vila. Então, são estas histórias que eu gostaria de estar participando como contadora de histórias aí no quarto encontro de contadores de Camboriú. Muito obrigada.